Bem-vindos ao podcast Ir Connection, o canal da IRCO no YouTube. A gente está aqui hoje com o Alejandro, da Integria Consulting, e o assunto vai ser sobre lavagem de dinheiro. Fala, Alejandro, se você pudesse se apresentar e falar um pouco sobre você. Bom dia, muito prazer e muito obrigado pelo convite. Eu sou diretor de expansão internacional da Integria Consulting, que faz parte da rede de SMS internacional. E nós trabalhamos fornecendo assessoramento na prevenção da lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo para as empresas, as pessoas obrigadas na região de América Latina. Eu sou advogado, tenho experiência internacional de muitos anos nesses temas. No passado, fui secretário executivo do GAFILAT, que é o organismo regional de luta contra e prevenção e luta contra esses crimes. E muito prazer de compartilhar com vocês esta conversa. Muito bom. Hoje você é diretor de expansão internacional da Integria. Então, eu acho que a gente podia começar falando sobre os principais desafios que Brasil e América Latina e outros países que eventualmente você conhece que seja interessante falar, que enfrentam para prevenção da lavagem de dinheiro. Sim. O Brasil está finalizando agora a quarta rodada de avaliações mútuas do GAFI. O GAFI é o Grupo de Associação Financeira Internacional, que aprova os padrões internacionais de prevenção e luta contra a lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, e avalia o desenvolvimento, o nível de cumprimento dos países membros desta rede internacional, do qual o Brasil faz parte, o nível de cumprimento e implementação desses padrões. A quarta rodada de avaliações mutuais ilustra sobre muitas dificuldades que não só a região latino-americana, mas todo mundo enfrenta na luta contra esses delitos, esses crimes. Se pode ver que o nível de efetividade na luta contra a lavagem de dinheiro é muito baixo. Não se pode ver muitos resultados positivos na persecução penal desses crimes. Não tem as organizações criminosas não estão sendo perseguidas adequadamente. E também, no caso do Brasil, não somente foi submetido a uma avaliação mútua, recentemente foi finalizada em 2023, mas o próprio país desenvolveu uma avaliação nacional de riscos. Vamos falar primeiramente dos resultados da avaliação mútua do Brasil. Foi realizada pelo GAFI, em conjunto com o GAFILAT, que é o Grupo de Ação Financeira da América Latina. Brasil faz parte das duas organizações, do GAFI e do GAFILAT. E o relatório principalmente destacou importantes avanços no sistema brasileiro de prevenção, mas também identificou desafios a serem superados. Em quanto a desafios, em relação com a repressão à lavagem de dinheiro, o Brasil tem um sólido regime de combate à lavagem de dinheiro, mas existem áreas em que a aplicação da lei pode ser fortalecida
especialmente no que diz respeito a crimes ambientais. Existem dificuldades na coordenação interinstitucional. Tem um mecanismo de coordenação que se chama a ENCLA, que é a Estratégia Nacional contra a Corrupção e o lavagem de dinheiro, mas que não tem demonstrado resultados muito positivos na persecução penal do lavagem de dinheiro. Também, em quanto à supervisão do setor não financeiro, como os advogados, prestadores de serviços empresariais, carecem de uma regulação mais robusta em termos de prevenção à lavagem de dinheiro. E também tem problemas na recuperação de ativos. A efetividade da recuperação de bens relacionados a crimes precisa ser ampliada, especialmente em áreas fora da corrupção. Há necessidade de melhorias na identificação dos beneficiários finais das empresas, a fim de evitar o uso indevido dessas estruturas para esconder atividades criminosas. Uma dificuldade ao nível internacional é precisamente o cumprimento com os padrões internacionais, com as obrigações de prevenção pelo setor não financeiro. É importante considerar que as pessoas obrigadas ao cumprimento das obrigações de prevenção desses crimes podem ser classificadas em duas categorias: as instituições financeiras e as atividades não financeiras. Ao nível mundial, as instituições financeiras têm um nível mais avançado, melhor de implementação das medidas preventivas, mas no setor não financeiro tem maiores dificuldades para a implementação. E os países têm também maiores dificuldades na supervisão desses setores. Em quanto aos riscos que os países, especialmente o Brasil, enfrenta, na avaliação nacional de risco que foi realizada pelo país em 2021, os principais elementos e principais ameaças identificadas foram a nível nacional, a corrupção, o tráfico de drogas, o crime organizado em geral e crimes ambientais. A corrupção, especialmente, foi identificada como um dos maiores fatores de risco, impulsionada por redes complexas de crimes financeiros, além do uso de paraísos fiscais para lavar recursos ilícitos. Tem também o GAFILAT, fez uma avaliação de ameaças regionais, e a corrupção e a lavagem de dinheiro, os crimes ambientais, a corrupção, o tráfico de drogas e os crimes ambientais foram identificados como as principais ameaças da região da América Latina. Enquanto os setores econômicos de maior exposição a riscos, o Brasil e também o GAFILAT no âmbito latino-americano apontou que o setor financeiro, especialmente bancos, seguros e corretoras de valores mobiliários, estão maiormente expostos aos riscos de lavagem de dinheiro. Mas os setores não financeiros, como corretores de imóveis, advogados e contadores, também foram considerados como setores vulneráveis, que, além de mais, têm lacunas de supervisão, regulação e regulação insuficiente. Em quanto às vulnerabilidades sistêmicas do Brasil, a Avaliação Nacional de Risco destacou que há deficiências estruturais. Por exemplo, foi observada uma dificuldade em garantir a identificação de beneficiários finais de empresas, que é uma questão central para aumentar a transparência corporativa,
E se recomenda fortalecimento da supervisão dos setores não financeiros, a melhorar a transparência em torno da propriedade das empresas, identificar seus beneficiários finais. Há uma necessidade muito grande de intensificar a capacitação e sensibilização das instituições sujeitas à regulação, incluindo o aprimoramento dos programas de compliance. Em linhas gerais, estes são os principais desafios que enfrenta o Brasil e, em geral, a América Latina nesses temas. Desse ponto, tem dois assuntos que eu gostaria de destacar da sua resposta. Você falou sobre a dificuldade de recuperação de ativos e identificação de uso de beneficiário final das organizações. Com relação, tem algum país que se destaca tanto na recuperação de ativos quanto na identificação de beneficiário final, e tem alguma prática que poderia ser utilizada como exemplo e seguida por outros países, Brasil, que a gente está falando aqui principalmente? Bom, é uma pergunta muito interessante, e se faz uma análise horizontal do resultado da quarta rodada de avaliações ao nível mundial, se pode ver que os países que têm um maior desenvolvimento na área repressiva desses crimes, na persecução penal, no julgamento, nas investigações, e também nos aspectos relacionados com a recuperação de ativos, são aqueles países que se consideram mais desenvolvidos, ou aqueles países centrais. Por exemplo, os países da Europa Ocidental, Estados Unidos e Canadá. Em geral, se pode se considerar como exemplos de sistemas mais exitosos nesses aspectos o Reino Unido, Estados Unidos, Espanha também, Itália, que tem desenvolvido sistemas de investigação, de julgamento e também de recuperação de ativos. Mas é importante destacar que no âmbito da América Latina, especialmente o GAFILAT, tem desenvolvido um mecanismo de fortalecimento da cooperação internacional para a recuperação de ativos, que se chama o RAG, R-R-A-G, que é a Rede de Recuperação de Ativos do GAFILAT. E esse mecanismo faz muitas atividades de sensibilização, capacitação e também atividades conjuntas, operativos conjuntos entre os países membros para fortalecer esses aspectos de recuperação de ativos. Enquanto a transparência e conhecimento dos beneficiários finais das empresas, também o Reino Unido, a Espanha, são exemplos muito importantes a seguir para melhorar esses temas. No âmbito do GAFIS, tem desenvolvidas alguns documentos, algumas guias de boas práticas para a regulamentação dos procedimentos e os mecanismos de conhecimento dos beneficiários finais, e não sempre os países seguem essas guias, mas são uma referência muito importante nesses temas. Quando a gente fala você citou diversos riscos, né, relacionados à lavagem de dinheiro, e como que uma empresa pode implementar uma abordagem baseada em risco para conseguir ter um sistema, né, um ambiente de controles aí que ajude a prevenir a lavagem de dinheiro? Como é implementada essa abordagem? Sim. Bom, a abordagem baseada no risco foi estabelecida pelo GAFI nos padrões internacionais no ano 2012. Até esse momento, a abordagem de cumprimento
era baseada principalmente nos aspectos formais, no sentido de que as pessoas obrigadas deviam fazer a identificação do cliente, a due diligence do cliente, adotar políticas e procedimentos de conhecimento, identificação e completa dos clientes, programas de compliance focados nos aspectos mais formais, nomeação de responsáveis para as políticas, os manuais, monitoramento contínuo, conservação de registros, etc. Mas, a partir de 2012, se ha estabelecido todo um sistema no qual os países devem avaliar e compreender seus riscos, devem aplicar e implementar medidas e sistemas para mitigar os riscos identificados. Todas as regulações e as políticas nacionais dos países devem ser baseadas nesses riscos identificados, e também as obrigações para os sujeitos, para pessoas obrigadas pelo setor privado, devem ser baseadas nesses riscos. As regulações, as supervisões devem ser baseadas nos riscos. E também as pessoas obrigadas devem fazer estas avaliações e devem ter sistemas, matrizes, procedimentos, metodologias para avaliar esses riscos. Essas avaliações devem classificar e priorizar clientes, produtos, serviços, de acordo com os riscos de envolvimento em atividades possíveis, atividades de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Estas avaliações do risco, que devem ser sistemáticas, devem ser periódicas e ajustadas conforme o cenário econômico e as ameaças identificadas. É muito importante que diferenciar entre o risco ao qual as pessoas obrigadas, as instituições, as empresas estão expostas, ao risco específico dos clientes. Porque a partir de aprovação destes padrões e destas regulações, que também o Brasil tem, o importante é que as empresas considerem um conjunto de fatores e que interatuam para determinar qual é o risco. Então, deve-se estabelecer e aprovar uma metodologia que considere e tenha em conta os riscos destes principais fatores, como o tipo de cliente, a natureza das transações, o volume de negócios, as jurisdições envolvidas. É importante considerar os riscos atingentes a diferentes zonas geográficas, por exemplo. O Brasil, que é um país muito grande, muito extenso, que tem fronteiras com muitos países, é importante que se considere quais são os riscos dependendo do tipo de atividade econômica da empresa, da pessoa obrigada, o tipo de atividade econômica dos clientes e a zona geográfica nas quais se desenvolvem atividades econômicas desses clientes. A natureza da atividade, dependendo do tipo de pessoa obrigada. Falamos da diferença, da classificação, de diferença entre as pessoas obrigadas financeiras e as não financeiras. E para avaliar os riscos e para implementar uma abordagem baseada em risco, é muito importante diferenciar entre os dois tipos de instituição. Então, em quanto à abordagem interna das empresas para mitigar os riscos identificados, a abordagem baseada no risco exige que as medidas de controle sejam proporcionais aos riscos identificados.
Isso significa que as transações de alto risco, como aquelas envolvendo grandes somas de dinheiro, ou países ou zonas geográficas consideradas de alto risco, devem ser monitoradas com mais rigor e submetidas a verificações mais detalhadas. Já as transações de baixo risco podem estar sujeitas a controles simplificados. E os programas internos de compliance, as instituições devem implementar programas de compliance que sejam capazes de identificar, mitigar e responder aos riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo de maneira eficaz. Então, também deve existir uma flexibilidade regulamentar. Isso significa que os reguladores, como o Banco Central do Brasil, o Conselho de Atividades Financeiras, o COAF, e outros supervisores, como a Comissão de Valores Móveis, a Superintendência de Seguros Privados, devem supervisionar instituições financeiras com base aos riscos que apresentam. Em vez de uma abordagem de tamanho único, os reguladores devem ajustar sua supervisão conforme aos riscos particulares de cada instituição do setor. E também as instituições devem garantir que seus funcionários recebam treinamento adequado sobre os riscos e saibam identificar e lidar com esses riscos. A conscientização interna é fator essencial para que os controles internos sejam eficazes. Então, regulação flexível, que considere os riscos que o próprio país ha identificado nas avaliações nacionais de risco. Supervisão baseada nesses riscos identificados. E no interno das empresas, avaliações dos riscos aos quais estão expostos, considerando os fatores de clientes, natureza de transações, volume de negócios, risco geográfico, elaboração de matrizes de riscos e a aplicação, implementação de medidas proporcionais aos riscos identificados para diferentes tipos de clientes, diferentes tipos de serviços e produtos que se oferecem, e sensibilização e treinamento para o pessoal. Tem alguma pesquisa que mostre um panorama das empresas, Brasil e América Latina, em que nível, em que estágio elas estão de maturidade em relação a esses controles que elas deveriam ter para essa abordagem baseada no risco de prevenção, lavagem de dinheiro, em que ponto elas estão? Tem alguma pesquisa? Não existe uma pesquisa específica, especialmente dirigida a esse tema, mas se se faz uma revisão, uma análise horizontal preliminar dos resultados dos relatórios de avaliação mútua da última ronda de avaliações do GAFILAC, se pode ver que existe uma diferença grande entre as instituições financeiras e as instituições não financeiras. As instituições financeiras, as entidades financeiras têm uma maior compreensão dos riscos, têm implementados procedimentos, sistemas de prevenção baseados nos riscos identificados, mas especialmente os bancos, não? Mas dentro das instituições financeiras tem também subcategorias, o setor de seguros, o setor de valores, de câmbios, etc. Mas, em geral, as instituições financeiras, especialmente bancos, têm um maior nível de implementação da abordagem baseada no risco. Mas, nos setores não financeiros, o nível de compreensão de riscos, de implementação desta abordagem de mitigação dos riscos é muito baixo. É muito baixo, em geral. Advogados, contadores, setor imobiliário e outros têm um nível muito baixo, em geral, se se vê os resultados das avaliações mútuas na região da América Latina. E também os supervisores têm diferentes níveis de implementação. Os supervisores financeiros que têm maior conhecimento, maior tradição
e maior nível de profissionalismo no controle das atividades sujeitas à sua supervisão, tem melhor nível de implementação desta abordagem baseada no risco que os supervisores dos setores não financeiros. Em geral, os supervisores dos setores não financeiros, que são as UIFs dos países, em geral, na região da América Latina, têm baixo seu controle um universo muito grande de empresas e não tem o conhecimento necessário das peculiaridades, dos riscos aos quais esse universo tão vasto de empresas estão expostos. Não tem suficiente os funcionários, os empregados dessas instituições supervisoras não têm o treinamento necessário, o conhecimento e a experiência necessária para compreender os riscos e para implementar essa abordagem na supervisão desses sujeitos. Portanto, se pode ver um divórcio muito grande entre as instituições financeiras e as instituições não financeiras. E existe então um desafio muito grande para os próximos anos na implementação da abordagem baseada no risco, especialmente nos setores não financeiros, que no Brasil são muitos. O setor, para a gente partir para o final aqui, quais seriam as principais obrigações que o setor privado tem para prevenir lavagem de dinheiro? Acho que seria legal focar principalmente no setor não financeiro, que o financeiro, fala também do financeiro, mas depois dá um foco maior no setor não financeiro, que é o mais carente em relação aí à prevenção, né? Então seriam as obrigações que o setor privado tem. Bom, primeiro é muito importante enumerar quais são estas atividades e profissões não financeiras no Brasil. Tem as imobiliárias incorporadoras, as joias, os comerciantes de bens de luxo, como joalharias e revendedores de pedras e metais preciosos, negociantes e leoleiros de obras de arte, antiguidades e outros bens de valor elevado, auditores, contadores e consultores, loterias e jogos, notários e registradores, advogados e outros prestadores de serviços envolvidos em transações financeiras ou comerciais, quando atuam como intermediários para seus clientes. E as principais obrigações são, primeiro, a identificação do cliente e a due diligence do cliente. Então, os sujeitos obrigados devem adotar políticas e procedimentos de conhecimento do cliente, garantindo a identificação precisa e completa dos seus clientes, tanto na abertura quanto no acompanhamento contínuo da relação de negócios. Também devem atualizar as informações de acordo com o perfil de risco do cliente. Em segundo lugar, dever de comunicação de operações suspeitas. Deve-se comunicar toda operação que apresente indícios de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, ao COAF, sem aviso prévio ao cliente. E devem ser feitas sempre que houver movimentações financeiras ou negócios atípicos ou sem fundamento econômico aparente. Implementação de programas de compliance, em terceiro lugar. Tanto as instituições financeiras como também as não financeiras devem implementar programas de compliance focados em PLD e CFT, o que inclui a nomeação de um responsável por essas políticas e o treinamento regular dos funcionários. Em quarto lugar, o monitoramento contínuo de transações. Se deve monitorar e revisar continuamente as operações dos clientes, levando em consideração o perfil de risco. Especialmente se deve considerar o perfil de risco para a frequência e para a intensidade do monitoramento. Devem ser empregadas tecnologias e ferramentas adequadas para detectar atividades que possam representar risco de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo. Em quinto lugar,
conservação de registros, todas as informações relacionadas à identificação de clientes e transações devem ser mantidas por um período mínimo de 5 anos após o encerramento da relação de negócios ou da execução da transação. E esses registros devem estar disponíveis para inspeção por autoridades competentes, al COAF e outros supervisores. E classificação e avaliação de riscos, já falamos disso. Os sujeitos obrigados devem adotar as pessoas obrigadas devem adotar uma abordagem baseada em risco para classificar e priorizar clientes, produtos e serviços de acordo com o risco de envolvimento em atividades, de possíveis atividades criminosas. Relatórios automáticos, finalmente, os relatórios automáticos de operações acima de determinado valor, algumas operações financeiras como movimentações em espécie acima de valores estipulados, também devem ser reportadas ao COAF automaticamente, mesmo que não haja suspeita de lavagem de dinheiro. Essas são basicamente as obrigações que tanto as pessoas obrigadas financeiras como as não financeiras devem implementar, devem cumprir. Uma empresa que nunca pensou em lavagem de dinheiro, uma empresa médio porte para grande, crescendo, nunca pensou em lavagem de dinheiro, não tem nenhum controle, por onde essa empresa, por onde o executivo ou o dono dessa empresa pode começar? Bom, contratando a Integria. Não, falando em sério. É muito importante, em primeiro lugar, determinar se essa empresa faz parte de dessas pessoas obrigadas de acordo com a lei vigente no Brasil. Segundo, é importante ter um conhecimento de quais são os riscos, fazer uma avaliação de riscos considerando a natureza da atividade. Tendo em conta esses riscos identificados, estabelecer um sistema dirigido a mitigar os riscos identificados, a cumprir com as regulamentações públicas. É muito importante que as empresas desenvolvam sistemas e processos de treinamento para o pessoal. Mas as autoridades máximas das empresas têm que ser as primeiras interessadas em serem treinadas nas medidas de prevenção de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e na identificação de riscos para serem preparados suficientemente para prevenir esses delitos. É muito importante considerar que as medidas de prevenção são importantes não somente para cumprir com as obrigações impostas pelo governo, pelo Estado, sino que é mais importante para as empresas se prevenir elas mesmas de serem utilizadas pelos criminosos para cometer esses crimes. Para isso é muito importante ter sistemas de prevenção sólidos que reconheçam, que identifiquem os riscos. E se uma empresa que está buscando se preparar para a prevenção de lavagem de dinheiro, como que você pode ajudar? Se puder passar um contato, como é que essa empresa, como é que vocês costumam ajudar essas empresas, né? Claro, nós apoiamos as empresas apoiamos empresas a fazer as avaliações de risco, temos sistemas adequados que podem ser adequados e adaptados às necessidades das empresas, considerando o tipo de atividade, seja financeira ou não financeira. Podemos ajudar as empresas na implementação
das outras obrigações que falamos, de conhecimento do diligence do cliente, de identificação de operações suspeitas. Também apoiamos empresas nos processos de supervisão, os quais são sujeitos pelas empresas públicas, organismos públicos, como a COAFI ou as outros órgãos de supervisão. E também fornecemos programas de treinamento para o pessoal. Então, nós como empresa estamos capacitados para fornecer o serviço completo de assessoria e de apoio na implementação das medidas de prevenção, no espectro todo, de parte da identificação do risco até a identificação e reporte de operações suspeitas e treinamento do pessoal. Perfeito. Muito obrigado, Alejandro. Foi um prazer. Obrigado a você. Receber aqui. Muito prazer e desculpa o portunhol. Não tem problema, tá perfeito o seu portunhol. Tá um português impecável. Bom, muito obrigado, Alejandro, pela participação. Agradecer também a audiência e sigam o canal do IR Connection no YouTube. Muito obrigado.